Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A inflação sobe no mês de outubro. O avanço do IPCA vem puxado pela conta de luz, que está com bandeira vermelha. Mesmo com a elevação de outubro, o acumulado do ano da inflação é baixo na comparação com o ano passado e pode ensejar uma nova redução da taxa básica de juros na reunião do Copom em dezembro. As vendas de veículos estão 10% mais altas este ano e são os frotistas e as empresas que estão indo às compras nas concessionárias. O emprego sobe pelo segundo mês consecutivo na indústria de São Paulo. Os dados são da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. E no programa de hoje você acompanha também uma entrevista especial com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Na pauta, sobretudo, o avanço das exportações de carne no ano que teve problemas com exportações brasileiras, justamente pelas denúncias da Operação Carne Fraca. O cenário econômico está no ar. As vendas de carros 0 km estão quase 10% mais altas do que no mesmo período do ano passado, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Mas as vendas têm apresentado esse resultado e nem tanto pela venda direta ao consumidor, mas para as empresas e frotistas. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, o consumidor ainda está com um pouquinho de receio para investir num carro 0 km. Tanto que, segundo os dados da FenaBrave, a venda para o consumidor comum, motorista, pessoa física, essa venda diminuiu 0,65% em relação ao mesmo período do ano passado, entre janeiro e setembro de 2016. Mas quando falamos das empresas, aí sim as vendas subiram bastante. Para se ter uma ideia, as vendas para empresas chegaram a ter um aumento de 30% a mais entre janeiro e outubro de 2017. Ou seja, as empresas começam a apostar na renovação das frotas. Isso é um bom sinal de que a economia está ficando cada vez mais sólida. As empresas comprando carros novos caminhões, picapes, para fazer a distribuição dos produtos, apostando que o mercado vai retomar cada vez mais e com isso precisa de ter uma frota mais moderna para ter mais lucros. Quem também está comprando mais são as locadoras de veículos. Teve um aumento de 11% no setor de locadoras. Isso acontece, segundo a FenaBrave, devido a dois motivos. Primeiro, são os motoristas que utilizam carros por aplicativos, que dirigem esses carros, como Uber e Cabify. Muitos desses motoristas perderam o emprego e não têm um carro próprio. Por isso, eles alugam um veículo para poder trabalhar. Outro detalhe também é uma mudança de hábito do consumidor brasileiro, que muitas vezes está preferindo alugar um veículo quando precisa do que ter esse veículo no dia a dia para evitar taxas como IPVA, estacionamento, combustível no dia a dia. O motorista utiliza o transporte público e no fim de semana ou numa hora de viajar, aluga um carro. Por isso, as locadoras estão comprando mais veículos. No geral, como você falou, as vendas de veículos entre janeiro e outubro subiram 9,7%. Um bom sinal da economia, Piotto. O fato é que a venda conta e conta como positivo nesse momento que nós tivemos nessa semana. Nós divulgamos os números da Anfávia, que é exatamente a Associação das Montadoras, um aumento de exportação de veículos, um recorde de exportações de carros brasileiros. Essa venda ao exterior, desde o começo do ano, tem dado resultados extremamente positivos e importantes, mas essa venda do exterior é que tem feito com que a indústria automotiva tenha se recuperado nesse ano de recuperação econômica para vários setores, levando-se em conta todos os problemas que nós tivemos em 2015 e 2016, justamente pelas exportações. Se o mercado doméstico ainda tem uma certa dificuldade em deslanchar, a gente está conseguindo fazer isso lá no exterior e a Anfávia mostrou os números também nesta semana. O fato é que agora a FenaBrave está mostrando que seja de empresas ou frotistas, mas a venda interna também, do mercado doméstico também começa a se recuperar. E ainda falando de indústria, outubro já é o segundo mês consecutivo a apresentar saldo positivo na geração de empregos da indústria paulista. Os dados foram divulgados hoje, nesta sexta-feira, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. A Vanessa Casalini está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e tem os números anunciados pela Fiesp hoje. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Foram criados em outubro 2.500 postos de trabalho, uma alta de 0,11% na comparação com setembro, isso na série sem ajuste. É um resultado para o mês que não acontecia desde 2010. No acumulado do ano, o saldo segue positivo, são 9 mil novos empregos gerados. Já na série com ajustes, o saldo para o mês ficou estável. Dos 22 setores pesquisados em outubro, 8 ficaram positivos, 3 estáveis e 11 negativos. Entre os positivos, destaque para o setor de máquinas, equipamentos e confecção de vestuário. Entre os negativos, couro e calçados. Na avaliação da Fiesp, essas duas altas seguidas, a de setembro e a de outubro, sinalizam uma recuperação da atividade da indústria do Estado. Ainda que em baixa intensidade, a recuperação é considerada persistente, segundo a Federação, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Nesta semana nós divulgamos o crescimento das exportações da carne brasileira. E eu fiz menção exatamente na terça-feira, se você se lembrava da Operação Carne Fraca. Lá no primeiro semestre deste ano, uma série de denúncias de corrupção de fiscais do Ministério da Agricultura gerou uma crise no setor que afetou enormemente as exportações do produto brasileiro. Depois de várias reuniões com os países compradores e, claro, uma série de ações internas aqui, o Brasil superou o momento difícil e em outubro voltou a ter mais um mês de números positivos na venda de carne. Vamos só rever novamente essa informação, porque nós temos uma entrevista daqui a pouco para falar sobre esse assunto, mas vamos lá, nós temos ali, olha, exportações de carne em alta em outubro de 2017, comparado a outubro de 2016, foram vendidas para o exterior 144 mil toneladas, um crescimento de quase 40%, como você acompanha ali nas exportações. Isso em volume. Quando a gente fala em faturamento, foram 605 milhões de dólares a mais e 38,11%, ou seja, também quase 40% de crescimento em relação ao ano passado. O crescimento também ocorreu esse ano, já está sendo bem melhor do que o ano passado, mas mesmo em setembro, o mês de outubro cresceu 6,74% em exportações, se comparado ao que nós tínhamos em setembro. Ou seja, apesar de todo o problema, nós tivemos uma recuperação, inclusive nesse setor de carne, que foi um setor muito delicado. Sobre este assunto e sobre o momento do agronegócio brasileiro, eu conversei mais cedo com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Acompanhe a entrevista. Ministro Roberto Rodrigues, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Obrigado uma vez mais por atender o nosso convite aqui. O prazer é meu, obrigado. Esse ano foi um ano interessante para o agronegócio brasileiro. Nós tivemos super safra, agora já é uma previsão de uma safra menor para o ano que vem, por questões climáticas, sobretudo. Nós tivemos a Operação Carne Fraca, que teve um impacto gigantesco, teve missões do governo lá fora e trazer uma série de representantes ao Brasil para tentar resolver o problema das dúvidas que tinham sobre a fiscalização brasileira. O senhor diria hoje que nós estamos em que momento levando-se em conta os problemas e as soluções que encontramos ao longo do tempo na agricultura brasileira? Em primeiro lugar, o ministro da Agricultura, o ministro Blairo Maggi, foi muito ágil no processo, né? No primeiro momento, primeiro impacto da Operação Carne Fraca, ele agiu, fechou os frigoríficos que tinham problemas e iniciou a investigação com fiscais federais agropecuários. Depois disso, ele passou a trabalhar, e o governo de maneira geral, com novas hipóteses, sobretudo de melhoramento e modernização do sistema de fiscalização agropecuária. Qual é o problema, Piotr? Você precisa ter fiscalização em frigorífico, em laticínios, em fábricas de alimentos, em toda e qualquer indústria que produza enlatados ou embutidos. E isso está esparramado pelo país inteiro. São milhares de empresas, milhares de indústrias. E nós não temos recursos humanos suficientes para isso. E o que temos ainda é mal remunerado, mal organizado, mal estruturado. Então, o que o governo está fazendo é um esforço muito grande para rever os sistemas. Inclusive, fala-se de uma possível terceirização da parte final da fiscalização, mantendo com o governo só o comando e o controle com o corpo técnico, que aliás é muito bom e que existe hoje no Brasil. Então, nosso problema é esse. O pessoal é bom, o sistema é bom, mas é pouco para a demanda que existe. Então, é preciso modernizar isso e o governo está caminhando nessa direção. Mas o senhor acha que houve um exagero no tamanho da denúncia? Porque depois foi se descobrir
que na verdade a história do papelão não tinha nada a ver com o que ia no processamento de salsicha, era só o transporte mesmo. Depois se descobriu que na verdade era uma questão muito menor em relação mesmo às carnes frescas que estavam em denúncia. Houve um exagero na denúncia e depois um exagero na repercussão internacional que começou a proibir a carne brasileira? A repercussão internacional, a gente compreende que isso é concorrência, é mercado, né? Claro. Então, se você tiver uma debilidade qualquer, o teu concorrente aproveita ao máximo aquilo, amplia o problema para você ficar inviável como concorrente no mercado internacional. Então, isso entende-se. Agora, a primeira parte, entende-se, mas vai estar errado. Claro. Mas a vida é assim, né? Não podemos fingir que não existe esse processo. Mas tem jogo comercial pesado nessa história, para baixar preço. Comercial para baixar preço, não é só baixar preço, é para tirar você do mercado. É para o Brasil ser o mercado, o concorrente de o jogo países. É mais selvagem. É internacional, é um jogo internacional. Internamente, o que aconteceu? Aconteceu, como você diz muito bem, um exagero na forma da informação, dando a entender que a carne era de baixa qualidade. O que não é verdade. A carne brasileira é da melhor qualidade, é uma carne chamada verde. Por quê? Porque é produzida a pasto. Não tem muita ração, não tem muito elemento externo ao capim para formar a carne brasileira. Então, é uma carne muito boa, uma carne da melhor qualidade possível. Ficou parecendo que a carne era ruim. Não era carne, eram processos localizados ou da embalagem ou do transporte que perturbavam o modelo de distribuição. Mas a carne continua boa do mesmo jeito, tanto que vários países fecharam a compra de carne no Brasil e voltaram todos porque reconheceram que houve, na verdade, um problema de comunicação e não da qualidade da carne. A qualidade é boa, é e continuará sendo. Agora, isto não significa que o modelo de fiscalização está adequado. Precisa melhorar a fiscalização. Nós não podemos oferecer ao nosso concorrente, entre aspas, nosso adversário, motivos para nos afastar do mercado. Então, para isso, temos que ter uma fiscalização moderna, eficiente e competente. O senhor fez menção antes, na resposta anterior, que nós temos um problema de estrutura, porque não é suficiente para atender um país gigantesco como o nosso. Isso passa, uma solução para isso seria o quê? Mais investimento por parte do governo, mas eu tenho que lembrar que o senhor conhece muito bem o que é o orçamento público. Eu tenho cobertor curto hoje. Aliás, eu tenho cobertor curto para todas as áreas. É verdade. Todos os ministérios reclamam de deficiência orçamentária, levando-se em conta o ideal que eles gostariam de levar adiante. Como é que eu resolvo um problema desse, sendo que eu não posso perder, primeiro, o tamanho da exportação brasileira, a importância disso que tem para o país, para a balança comercial, para o desenvolvimento aqui, para a geração de impostos, o crescimento do emprego e o made in Brasil da carne brasileira, que foi construída a duras penas, diga-se de passagem. É exatamente isso que o Ministério da Agricultura está discutindo agora, né? E passa por vários temas. Um deles é a centralização dos controles em Brasília, porque hoje é disperso pelos estados. Cada estado tem uma superintendência federal do Ministério da Agricultura que cuida localmente ou regionalmente do seu problema fiscal. O governo está querendo concentrar tudo isso em Brasília para ter uma orientação única. E, eventualmente, fazer um processo de terceirização na ponta da fiscalização, para que haja, do parte do governo, um controle mais rigoroso, mais centralizado e por amostragem. Você não vai ter um fiscal em cada laticínio do Brasil, mas vai ter uma fiscalização pontual em todas as indústrias brasileiras de qualquer modalidade, não apenas frigoríficos, laticínios, de qualquer fábrica de alimentos, mas com um exército maior de pessoas, eventualmente terceirizado. O senhor acha que na indústria, nós temos uma indústria gigantesca, houve equívocos lá atrás de se privilegiar alguns frigoríficos são gigantescos, isso diminuiu a concorrência, diminuiu inclusive a contratação de mão de obra, porque pequenos frigoríficos, assim como pequenas empresas de qualquer outro setor, têm poder maior. O senhor acha que isso foi um erro estratégico? Foi um modelo que o governo preferiu colocar naquele tempo, né? No governo anterior. A ideia era criar as grandes empresas brasileiras de caráter até multinacional. E funcionou até razoavelmente nessa segunda parte, a abertura internacional. Agora, de fato, você não pode ter um corpo industrial ou agrícola totalmente concentrado. É preciso que haja um espaço para empresas médias e pequenas que também competem no cenário. É o caso da agricultura. Não é? Você não pode imaginar um país só com grandes produtores.
o pequeno produtor, a agricultura familiar, é essencial para o tecido social no campo. Assim como a indústria pequena ou a pequena empresa é essencial no conjunto capitalista de um país. Então, acredito que nós devemos fazer um esforço maior e mais duradouro para permitir o crescimento ou surgimento de empresas competitivas de menor tamanho também. Ministro, então eu vou exatamente na questão do Plano Safra desse ano, está em 190 bilhões, pouco mais de 190 bilhões de reais, e isso é para custeio, para comercialização e investimento. Não se fala aqui sobre o seguro. Quem defende que o governo gaste cada vez menos dinheiro no financiamento subsidiado da agricultura, diz que o governo deveria garantir o seguro, porque se a safra, por acaso, tiver uma quebra, o governo banca, esse agricultor não perde o negócio dele. E, evidentemente, trazer esse agricultor para o sistema privado. O senhor acha que dá para cada vez tirar menos? Porque nós estamos falando de Plano Safra, isso foi criado pelos militares lá atrás, né? Era a ideia de querer expandir o Brasil, coisa que deu certo. Ninguém imaginava nos anos 70 que dava para ter soja no Centro-Oeste, e nós temos soja no Centro-Oeste. Ou seja, isso é fruto de pesquisa, fruto de talento, fruto de investimento público. Não é hora de começar a diminuir isso e pensar só no seguro? Não seria uma forma desse cobertor curto que o governo tem para deixar que o agricultor vá buscar no banco esse financiamento? Bom, você agora tocou no assunto que é uma espécie de cachaça minha, digamos assim. Porra, que ótimo. Então temos uma boa conversa eu aqui. Como ministro, criei os papéis para comercialização. Os vários papéis, isso. LCA, o CRA, foi tudo do meu período. E criei o seguro rural também. As duas coisas. Por quê? Por causa do teu raciocínio. Por que nos Estados Unidos não tem obrigação daquela parte que os bancos têm que depositar no Banco Central como compulsório o seu depósito à vista? Porque ninguém tem interesse em emprestar para a agricultura por causa do risco que ela representa. Nos Estados Unidos não há esse problema, tem o seguro rural. Então, qualquer banco tem interesse em emprestar para o agricultor, porque sabe, qualquer acidente, e não só climático, também de mercado, que derrube a renda do produtor, o seguro paga e o banco está resolvido. Então, o que nós precisamos, primeiro, não é um plano de safra a cada ano, Piotr. Nós precisamos ter planos plurianuais. Por quê? Porque a agricultura é uma atividade de longo prazo. Você não constrói um armazém hoje para dar safras a construir este ano. Então, um armazém pensando num processo de longos anos e você vai guardar aquela safra tendo uma condição de melhorar a tua comercialização da produção. A agricultura é uma atividade de longo prazo. Você não compra um trator e uma colhedeira e fica 5 ou 6 anos pagando para usar durante 10 anos em um plano de safra. É um processo longo. Então, a plurianuidade do plano de safra é essencial para você ter uma condição de previsibilidade e planejamento estratégico da tua atividade. O ministro também disse que é preciso pensar o agronegócio como um projeto de país, que, na opinião dele, já diminuiu o preconceito que boa parte dos brasileiros tem com o agronegócio. Nesse projeto de país, ele defende exatamente o seguinte: o agronegócio, sim, é motivo de orgulho, porque, primeiramente, fornece alimento para a população das cidades, mas são as cidades, com seu parque industrial e além do seu público consumidor, que garantem o agronegócio. Ou seja, pensar o país como um só, estrategicamente ancorado no agronegócio. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com os números do mercado financeiro. A gente volta em instantes. Já de volta com os números do mercado financeiro, vamos lá para saber como é que fechou a semana o Ibovespa e também o dólar comercial. Vamos ao Ibovespa, hoje de novo, uma semana de várias quedas, né? Hoje uma queda de 1,05% a 72.167 pontos. A Bolsa não foi feliz essa semana, não. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar comercial. O dólar comercial, hoje, de novo, uma alta, também teve várias altas durante a semana, alta de 0,61% a R$ 3,28 o dólar comercial. O Ministério do Trabalho anunciou hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário até o dia 20 de dezembro. Quem tem os detalhes é Mariana Jungmann. Não, é a Mariana Jungmann, é isso, Renato? Mariana Jungmann, sim, a Mariana Jungmann em Brasília. Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Olha, são 48 milhões de trabalhadores que vão receber aí essa primeira parcela do 13º até o dia 20 agora desse mês. A estimativa é que isso signifique uma injeção de 132 bilhões de reais
na economia. Essa é uma estimativa do DIEESE. Inclusive, se somar aí também os aposentados e pensionistas do INSS, que recebem também a primeira parcela até o dia 20, esse valor pode chegar a 200 bilhões de reais, viu, Piotr? A estimativa é que, em média, essa renda extra aí para o trabalhador seja de R$ 2.251. A gente lembra, Piotr, que essa primeira parcela do 13º paga até o dia 20, é uma previsão legal, viu? A lei prevê que os trabalhadores devem receber essa primeira parcela, então, até o dia 20 desse mês e a segunda parcela até o dia 30 de dezembro. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Portanto, a Mariana nos corrigiu aí. Eu tinha informado que a primeira parcela seria no dia 20 de dezembro. Meu Deus, o comércio vai ficar empolvorosa se pagar só a primeira parcela em 20 de dezembro. Muito pelo contrário, a Mariana informou até o dia 20 deste mês, portanto, dia 20 de novembro. Até para as pessoas terem tempo de fazer as compras de Natal, é mais que natural. Vamos falar de inflação. A inflação teve alta no mês de outubro, puxada principalmente pelo custo da energia elétrica e do botijão de gás. Mesmo assim, o acumulado do IPCA está bem abaixo do piso da meta da inflação para este ano. Vamos dar uma olhadinha só para a gente ver como é que foi. O IPCA, a inflação oficial medida pelo IBGE, agora com o mês fechado de outubro, a alta foi essa, de 0,42%. Se verifica ali em amarelo. Logo em branco tem ali, só para você ter uma ideia, em setembro a alta tinha sido de 0,16%, só para você ter uma ideia como subiu. Nos 12 meses, essa é a notícia, digamos, ruim, porque nós tivemos uma alta de inflação. Mas nos 12 meses e também no ano, a inflação se mostra muito comportada, muito controlada. Nos 12 meses, 2,70%, ou seja, a inflação nos 12 meses, levando-se em conta 2 meses, novembro e dezembro de 2016, mais os 10 primeiros meses agora de 2017, em 2,70%. No ano, está ainda mais baixa, ou seja, só de janeiro a outubro, a inflação está em 2,21%, está em amarelo. Em branco, só para a gente fazer uma comparação com 2016, nesse mesmo período do ano passado, nós estamos falando ali em 5,78%, só para você ter uma ideia como que essa inflação este ano, apesar desse aumento puxado pela energia elétrica, se comparada ao ano passado, é muito menor. Nós temos um problema de demanda, ou seja, as pessoas não estão com muito recurso para comprar, tem ociosidade na indústria, mas no cômputo geral nós temos um índice de inflação muito bom, o que está fazendo com que o Copom consiga baixar os juros básicos e isso tem incentivado a melhoria da economia. Vamos seguir na tela porque nós temos outra informação também ali. O que puxou, o que subiu a inflação, fez subir? Habitação, esse é um item que compõe a inflação do IPCA, 1,33%. Para você ter uma ideia, em setembro tinha sido de 0,12%. Detalhe, só o índice habitação é responsável por metade da inflação que nós tivemos esse ano de 0,42, 0,21 é o item de habitação que tem na sua conta, sobretudo ali, olha, conta de luz, nós estamos falando da tarifa vermelha na conta de luz, que já era de R$ 3,50 a mais a cada 100 kWh consumidos na conta de luz, ou seja, daquela casa, esse valor subiu 3,28%, que é o valor, ou seja, 3,28% é o crescimento da conta de luz, mas a gente está pagando R$ 3,50. E a partir agora de novembro, essa tarifa já subiu a R$ 5,00. Vamos dar uma olhadinha agora, porque o botijão de gás também teve uma alta importante, 4,49%. Ninguém faz café se não for no fogão, então está ali, olha, o café, o arroz e feijão, 4,49%. E o que puxou a inflação para baixo, que impediu que ela subisse mais ainda, foi a alimentação. Vamos dar uma olhadinha, porque temos dados importantes ali. Os alimentos em outubro caíram. Você está vendo 0,05%, é uma queda pequena, mas nos 12 meses o acumulado é uma queda de 2,14%. Isso na média. Porque a gente vê ali, o feijão carioca caiu este mês 3,29%, o açúcar 3,05%, olha, nós estamos falando extremamente ali de itens de primeira necessidade. O leite caiu quase 3%, 2,99%, e o arroz 1,14%. Olha, feijão carioca e arroz respondem pelo prato do brasileiro, a metade do prato, nós já temos uma queda importante ali. Agora, detalhe, a batata, aquela queda ali em média, porque a batata inglesa, que é a mais consumida no país, subiu mais de 25%, justamente a batata, nesse mês de outubro. Os outros itens é que tiveram queda e, evidentemente, cada item tem um peso, nesse subitem alimentos, tem um peso ali, evidentemente, para puxar a inflação. Mesmo assim, na média, essa queda é de 0,05%, o que é extremamente importante. Detalhe,
Nós ainda teremos um impacto, provavelmente no mês de novembro, das contas de energia, justamente por esse fato. Aqueles R$ 3,50 que eram contados até outubro, a cada 100 kWh, porque nós estamos usando energia de termoelétrica, que é mais caro, pela falta de chuvas, vai ter um impacto também importante agora no mês de novembro, porque se tudo continuar como está, até porque é uma consulta pública, mas o valor cobrado por essa tarifa extra da conta da tarifa vermelha ali, da bandeira vermelha, sobe de R$ 3,50, já subiu na verdade para R$ 5,00. Isso é cobrado de cada conta de luz a partir de 100 kWh. Bom, cenário econômico termina aqui, obrigado pela sua companhia. Bom final de semana. Até segunda-feira nós estaremos aqui de volta com o cenário econômico. Obrigado pela audiência, pela atenção. Até lá, hein?